O presidente Lula faz mais uma parada na Ásia e volta amanhã ao Brasil. Depois de visitar a Índia, hoje ele tem compromissos na Coreia do Sul. No fim de semana, Lula comentou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o tarifaço de Donald Trump. A gente tem mais detalhes com Isabela Mota. Bom dia, Isabela. Oi, Carla, bom dia. Essa é uma agenda importante do presidente Lula pela Ásia para tentar fortalecer o mercado com os países asiáticos. Momento importante quando a gente está falando de tarifaço de Donald Trump, que deve permanecer na pauta do encontro entre os dois. O presidente Lula e o presidente americano têm um encontro em março. Essa questão tarifária continua no radar, mesmo depois da Suprema Corte do país norte-americano derrubar a medida adotada pelo republicano. A expectativa é que o petista viaje a Washington no mês que vem para um novo encontro presencial com Trump, o primeiro na Casa Branca. A gente sabe que, falando de Donald Trump, as coisas mudam muito rápido. Da última vez que eles se encontraram presencialmente, que foi naquela cerimônia da ONU, foi quando o presidente americano disse que eles se davam super bem, sendo que em dias anteriores ele estava falando várias coisas sobre o Brasil, sobre o presidente Lula, e aí eles conseguiram uma retomada dessa conversa diplomática. Na semana passada, a gente teve a derrubada do tarifaço, uma decisão da Suprema Corte falando que o presidente Trump ultrapassou os limites dele no poder executivo, que impor tarifas, impor taxas, era uma medida do legislativo e por isso, então, essa derrubada, logo na sequência, com a fala de Trump de mais uma sobretaxa de 15% para tentar compensar tudo isso, o presidente Lula, então, nessa viagem, disse que há a necessidade agora do Brasil ter cautela, mais uma vez, em uma tentativa de diálogo com Trump. Nós temos uma relação diplomática de 201 anos. É uma relação muito sólida. Nós fomos surpreendidos com o impacto das taxações dos Estados Unidos, porque ela foi feita de forma totalmente anômala, porque era uma coisa impensável você receber no Twitter, sabe, a determinação de um país de taxar o outro. Antigamente era feita uma reunião entre os ministros da Fazenda, entre os ministros da Indústria e Comércio. Não, mas ele faz por Twitter. Nós tomamos as decisões com muita cautela. Todos vocês sabem que eu tenho na minha cabeça a ideia de não tomar nenhuma decisão quando eu estou com 39 graus de febre. Tem que esperar a febre passar para a gente tomar decisão. E eu acho que nós tomamos as decisões corretas. Uma parte das coisas já tinham sido mudadas pelo próprio governo americano. E agora nós tivemos a decisão da Justiça americana, que tomou outra decisão, contrariando aquilo que era a tese do presidente Trump. O que o Trump diz para aplicar essas tarifas? Ele fala que os Estados Unidos estão em desvantagem com esses países e que é uma questão de soberania nacional, que no caso do Brasil não se aplica. Eles têm superávit em cima da gente nos produtos brasileiros e teve um levantamento importante nesse final de semana da Global Trade Alert. Uma organização independente, monitora a política de comércio internacional, fez um mapeamento e apontou que o Brasil e a China são os países mais beneficiados por essas mudanças recentes nas tarifas. Esse relatório aponta que o Brasil terá a maior redução nas tarifas médias, incluindo as que já estão vigentes, com queda de 13,6 pontos percentuais. Depois vem a China com diminuição de 7,1 pontos. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que atuou como negociador na questão das tarifas, classificou como positiva a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela foi positiva, porque ela estabeleceu que a alíquota deve ser igual para todos. Inicialmente era 10%, na última ordem executiva foi para 15%. É positivo para o Brasil, por duas razões. Primeiro, que nós tínhamos uma alíquota mais alta em relação aos demais competidores. Muitos países tinham 10%, 15% e nós 50%. Então isso ajudou muito. Quer dizer, a competitividade dos produtos brasileiros para a gente poder exportar mais para os Estados Unidos, conquistando mais mercado, gerando emprego, renda no Brasil. E é justa, porque a tarifa média de entrada dos produtos americanos no Brasil é 2,7%. E os Estados Unidos têm déficit com o mundo inteiro, praticamente, e tem superávit com o Brasil, tanto na balança de serviços quanto na balança de bens. Então, mesmo com a alíquota de 15%, como ela é igual para todo mundo, nós não perdemos competitividade.